Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito prazer, sejam muito bem-vindos ao o nosso canal Juliane Salles. E hoje eu trouxe um assunto que está em alta agora, que é o assunto sobre a Juliana Oliveira, que está acusando o apresentador Otávio Mesquita de um abuso com uma palavra, né, que a gente não pode falar aqui no YouTube, né, mas que começa com um E e termina com O. E vocês devem estar ligados na internet sobre esse assunto, né? E eu queria deixar a minha opinião sobre isso, que é o seguinte. A Juliana, para quem não sabe, Juliana Oliveira, foi assistente de palco do Danilo Gentili no programa de noite do SBT por muitos anos. E ela foi demitida há pouco tempo, e após ser demitida ela veio a público, ela veio a público agora, né, mas há uns dias atrás ela não veio a público, ela apareceu, ela também não apareceu, ela processou judicialmente, acusou judicialmente o apresentador Otávio Mesquita, né, o acusando dessa palavra aí, né, do abuso, do assédio, só que não com essa palavra. E foi esse nome, essa palavra, que trouxe em alta esse questionamento das pessoas, onde dizem, mas isso não foi isso, foi outra coisa, né? E como que pode ela estar acusando quase 10 anos após o acontecido? E eles, né, mostraram imagens do tal ato ali no momento que aconteceu. E isso era o quê? Saliência exagerada do Otávio Mesquita, como ele sempre foi exagerado em saliência, né? Como diz o apresentador Ratinho, que também se manifestou sobre o assunto, ele falou: o Otávio Mesquita sempre foi metido a engraçado, mesmo sem ser. Ele acha que as graças dele têm graça, mas não tem graça. E às vezes acaba passando dos limites, mas antigamente essa falta de limites era aceitável e hoje já não é mais, né? E as pessoas... Eu, antes de vir fazer esse vídeo, eu assisti muitos vídeos sobre o assunto. E li muitos e muitos comentários. E eu vejo todo mundo só atacando a Juliana. Todo mundo só falando mal, falando que ela é oportunista. Até o Ratinho mesmo falou, né, que pode ser oportunismo da parte dela, porque que ela só veio... Ô, cadeira barulhenta. Só veio a público agora para falar sobre isso, após ter sido mandada embora. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui com vocês, né? Como mulher, né? E acredito que esse canal é mais feminino, então quero trazer uma reflexão aqui. Por dois motivos. Primeiro, por ser mulher, e segundo, porque eu já passei por um episódio de assédio e eu entendo, dizer que eu entendo como é que tá a cabeça dela. E vamos lá. Primeiramente, Juliana, mulher negra, humorista, que conseguiu um lugar de ascensão no SBT, né? Na segunda maior emissora do Brasil. Se não for a primeira agora, né? Eu não sei como é que tá, não entendo muito de televisão, já tem muito tempo que eu só assisto internet, YouTube. Mas ela consegue um lugar de ascensão num grande programa, como um grande apresentador como Danilo Gentili. E por que eu salientei mulher negra? Porque a gente sabe da luta que foi por muitos anos, né? Para a mulher conseguir um lugar de ascensão em trabalho, quanto mais a mulher negra, a luta que foi para que elas tivessem hoje um lugar de ascensão na televisão, assim como hoje tem jornalistas negras maravilhosas, lindas na TV Globo também, né? E antigamente, olha, tem relato de jornalistas que elas não poderiam nem usar o cabelo delas da forma que é cacheado, armadinho pra cima, ou da forma que elas quisessem usar, ou com algum acessório, que pra ser jornalista, igual as jornalistas mais antigas da Globo, elas até poderiam aparecer, mas elas tinham que lamber o cabelo todo pra trás e prender, ou fazer uma chapinha, deixar totalmente liso. Elas não poderiam usar o cabelo delas do jeito que é, pra você ver o nível de preconceito que elas sofriam. E a Juliana conseguir, há mais de 10 anos atrás, 10 anos faz que aconteceu esse episódio com a Otávio Mesquita, mas ela estava há mais tempo no SBT. Ela conseguir um lugar de ascensão, um ótimo salário, e podendo ser quem ela é, podendo ser uma humorista, brincando, né, fazendo as suas graças e usando o seu cabelo do jeito que ela quisesse. Vocês acham que se fosse nós no lugar dela, a gente também talvez não ficaríamos quietas? Aceitaria certas coisas só para não perder o emprego? Quantas de nós mulheres, não precisa nem ser negra, não aceitamos muitas outras coisas na vida para não perder o trabalho? Porque já é difícil, né, arrumar emprego, quanto mais um emprego bom que ganhe bem o que ela ganhava lá no SBT, né?
como ela mesma disse, agora sim ela veio a público, né? E disse que ela não se manifestou antes porque ela estava, né, com o psicológico abalado, ela estava cuidando do psicológico dela para depois poder vir falar sobre isso novamente. Ela disse que, né, ficou com o psicológico abalado e eu, com minhas palavras agora, né, com a cabeça bugada. E ela disse que estava no momento de ascensão da carreira, além de trabalhar no de noite, ela estava também no outro programa de manhã e ainda fazendo reportagens de rua. Então, com certeza, ela estava ganhando muito bem. E simplesmente trocar, né, botar a boca no trombone. Ela disse que falou, assim que aconteceu, imediatamente, que ela falou com o Danilo, que ela falou com a produção, e que a primeira coisa a solução que eles colocaram foi, não vamos mais convidar o Otávio Mesquita para participar, né, como um entrevistado no programa. Mas palavras dela também diz que ele invadia lá o programa muitas vezes, os bastidores, para gravar coisas pro programa dele, coisas de bastidor, como ele sempre gravou coisas de invasão, assim, né? De bastidores, ou para gravar stories para a rede social dele, segundo palavras dela. E que quando ele entrava invadindo lá o programa, a produção escondia ela no banheiro. E que foi mais de 10 vezes que aconteceu isso. Então imagine o que essa mulher passou. E que deveria morrer de raiva e pensando, vou chutar o balde, mas quando chegava em casa e lembrava das contas de tudo que tinha para pagar e o quanto ela ganhava, ela pensava bem, talvez ficasse quieta, né? Então, o que eu quero dizer é que eu vejo todo mundo nos vídeos e nos comentários dos vídeos só atacando essa moça. Mas não é questão de defender, é claro que foi muito forte a acusação de estupro. Mas quem cria as leis não somos nós, não entendemos de leis, não foi ela que anotou lá na hora de montar o processo, quem anota é o advogado e ele sabe o nome de cada coisa e muitas coisas mudaram. E é uma pena se a justiça mudou e colocou o assédio com o nome disso, porque diminui, né, a gravidade de quando realmente for um estupro. Só que também não podemos diminuir o assédio, não é verdade? Mas cada coisa tem que ter a sua palavra, a sua colocação, mas não é culpa da cliente ou da vítima. Isso é culpa de quem faz as leis, certo? E eu quero contar pra vocês um relato de quando eu já participei de comédia stand-up, eu era iniciante na comédia stand-up há mais de 10 anos atrás, na época que Juliana também estava começando, não estava com ela, mas era na mesma época. E eu posso dizer, é um mundo onde tem muito homem, é maioria homens, e só eu de mulher estava, e 99% eram muito respeitosos, né? E aqui em Sorocaba teve um boom disso, de comédia stand-up na época, e eu aproveitei esse boom, fiz um curso também, eu gosto de palco, gosto de microfone, e eu estava indo super bem, estava participando em vários lugares já, e até que numa apresentação em um barzinho, um dos rapazes que também participava, após a apresentação, ele bebeu um pouco, e tentou ser saliente comigo, né, tentou forçar um beijo, me segurou forte, e tentou forçar, esfregou a barba dele na minha cara, e não aconteceu nada além disso, né? E eu dei um tapa na cara dele, e ele casado, viu? Tava de aliança e tudo, a esposa não tava nesse dia, mas muitas vezes ela ia assistir as apresentações. E eu nunca dei liberdade pra ele, nem pra ninguém sobre isso, porque eu, embora eu estava participando na comédia stand-up, eu já era cristã, eu já era evangélica, e eu estava solteira, mas ele estava casado, e mesmo que ele fosse solteiro, eu nunca dei esse tipo de liberdade. Como eu disse, eu já era evangélica, tanto que as minhas piadas não tinham nenhum palavrão, né? Era mais voltado para a família mesmo. E mesmo assim, ele se achou no direito de fazer isso. E eu vou falar pra vocês, gente, eu já tinha quase 30 anos. Acho que eu tinha uns 27 anos, mais ou menos. E a minha mente ficou bugada. Todo lugar que eu ia, mesmo parecendo uma coisa pequena, tá, gente? Eu não denunciei, eu não fiz nada. E todo lugar que eu ia, enxergava a cara desse cara na cara dos outros. E eu ficava com medo. E eu fiquei bugada por muitos anos, gente. E esse fato me fez desistir da comédia stand-up, sabia? Me fez desistir do canal que eu tinha no YouTube no início. E hoje que eu tô voltando, né, com o YouTube. Então, pra vocês verem, gente, a gente não tem como só chegar julgando, é oportunismo, é isso, aquilo, que a gente não sabe o que passa dentro da cabeça de cada um. Então, esse vídeo já tá ficando longo, né, vou finalizando por aqui. Mas eu quero deixar a seguinte reflexão. A gente não deve julgar porque a gente não sabe o que passa dentro da cabeça e do coração de cada pessoa que passa por um assédio, uma tentativa de assédio, né? E quanto mais a Juliana que estava no lugar de ascensão e ela relatou o problema e infelizmente não foi resolvido a tempo e talvez ela foi deixando, né? E a gente não sabe quantas mulheres tomam antidepressivos, tomam calmantes, tomam remédios para emagrecer,
pra tentar esquecer de coisas que acontecem na nossa vida. E muito fácil falar assim, era só arrumar outro emprego. Talvez não fosse fácil arrumar outro emprego no nível do que ela estava ganhando lá, né? Então vamos ver com mais carinho antes de julgar as pessoas, vamos analisar as situações com mais empatia, né? E pensar nas coisas que já aconteceram com a gente. Isso que eu contei foi uma pequena coisa, mas fora muitas outras coisas que já aconteceram comigo, não nessa área da comédia stand-up, né? Mas a gente tem que pensar um pouco melhor, refletir, que realmente só quem passou sabe como a mente da gente fica bagunçada, a gente fica triste, a gente se sente violada. Mesmo vocês podem pensar, mas foi um episódio pequeno, tanto o seu quanto o dela. Mas a gente vê nas imagens lá que teve mão onde não devia, né? Pode não ter sido grave como a palavra que colocaram no processo, sim. Mas que teve mão fora, né? Deu pra ver muito bem ele passando a mão no seio dela. E sua mulher se sente violada assim. E é uma coisa muito chata. E se acontece isso na frente das câmeras, imagina o que poderia acontecer por trás das câmeras, né? O quanto ele poderia ser saliente ou até em palavras quando via ela. Então vamos ter um pouco de empatia, vamos pensar um pouco melhor antes de julgar. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe aqui nos comentários para que eu possa saber o que você acha desse assunto, o que você acha da Juliana também, tá bom? Um beijo, até mais, se inscreva no canal, fique com Deus, tchau!